Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Culto Racional. A gente sempre procura trazer aqui mensagens, palavras, estudos que possam edificar a sua vida espiritual. E nós estamos falando sobre o Salmo 81, um estudo muito bacana, tá? Pelo menos eu estou gostando bastante, porque eu percebo que esse texto é um texto que abre muito o entendimento das pessoas, porque ele é fácil. Aqui está exatamente transparente para que as pessoas possam entender, compreender por que o mundo está um caos. E cadê o poder desse Deus que diz que é grande? Por que ele não age? Quantas pessoas que ficam aí empurradas, birradas, né, com Deus, por conta, colocando na conta de Deus, essa é a palavra, colocando na conta dele, tudo isso está acontecendo. Quando Deus não tem nada a ver com isso. O ser humano tem muita dificuldade de aceitar que ele é o errado, ou que ele possa estar criando as consequências, né, os problemas que estão acontecendo em sua vida. É muito difícil isso. Mas esse texto aqui ele pega e derruba totalmente, ele refuta os pensamentos de que Deus ele está inerte diante do sofrimento do ser humano, tá certo? Bom, se você pegar, você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram também, fique à vontade aqui, tá bom? Você pode colocar aí seus comentários também se você se identifica com as mensagens, ou essa palavra que está sendo dita aqui, tá certo? Ou com alguma argumentação que eu possa colocar aqui nos vídeos, tá bom? Bom, a partir do versículo 8, você verifica um Deus preocupado que chega e quer exortar o seu povo, quer orientar. No versículo 9, você vê o conselho que Deus dá acerca do ser humano que é inerente a crer e a ter outras coisas, objetos e até pessoas como seu Deus. Deus então ele faz uma exortação, dá um conselho, né? E explica no versículo 10 que ele é o Deus, criador de tudo. Eu sou o Senhor teu Deus, eu que te tirei da terra do Egito. Que aqui falando aos hebreus, Deus havia tirado aquele povo da terra do Egito. Foi Deus que os tirou das mãos de Faraó, poxa, não foi outros deuses. Mas o ser humano tem essa tendência muito pesada, muito forte de se dobrar a outros, né? Que era o que estava acontecendo com Israel, a vida toda aconteceu. E aí vem a reação de um povo que é duro de coração. Aí a gente está trazendo para a nossa época também. Existem mensagens da Bíblia que elas são atemporais, tá? Existem mensagens na Bíblia, por isso que é importante você estudar a Bíblia para entender que existem mensagens que elas são temporais, realmente elas foram para aquele povo e para aquela época. Mas existem mensagens que elas são atemporais, ou seja, qualquer época são orientações e conselhos de Deus que eles são para a vida. Não importa o tempo, eles são para a vida, tá certo? Que é esse caso aqui. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu, versículo 11. Estou recapitulando para quem chegou agora no canal, tá? Então, se a pessoa não quer dar ouvidos à voz de Deus, se a pessoa ela não atende, primeiro que ela está dizendo que é povo, né? Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, também sou filho de Deus, é o que a gente escuta, né? Pois é, mas aí não atende. Então você acha que vai acontecer o quê? Quem sabe mais? Deus ou a filosofia do mundo? Deus ou os pensadores das épocas? É igual aquela briga de Calvino e de Armínio, né? Os calvinistas e os arminianos. Aí eles ficam brigando. Não, porque o Armínio... Não, querido, são pensadores, foram reformadores, ok, falamos sobre isso uma época, quero recapitular porque cabe aqui. Ok, mas eu sigo o pensamento de Cristo. Eu não tenho que seguir Jesus pelo pensamento de Calvino ou pelo pensamento de Armínio. Eu tenho que seguir o pensamento de Cristo pelo Espírito Santo. Ele é o guia. O que Jesus disse? Nós já fizemos estudo aqui falando sobre isso. Eu vou rogar ao Pai para que vos envie outro Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Este, quando vier, vos ensinará todas as coisas. Então eu tenho que seguir a Cristo sob o ensinamento, orientação do Espírito Santo. Porque se o outro não é calvinista, então ele está errado. Porque se o outro não é arminiano, ele está errado. E fica aquela briga. Pô, por favor, me ajuda aí, como diz o Datena. Ah, meu Deus do céu. Você tem que se livrar da religiosidade. Você tem que procurar ser mais simples como Cristo era simples. E é. Compreende?
Aí o povo não atendeu. Versículo 12, estudamos no vídeo passado. Assim, reação de Deus. A reação de Deus não foi castigar, a reação de Deus foi deixar. Anda nos seus conselhos. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. Enquanto você não quebrantar seu coração, é isso que Deus ama, um coração quebrantado, arrependido. O que a gente escuta muito hoje aí no meio Hoje não. Sempre foi, desde que eu me entendo por gente, sempre foi assim. Você vê esse pessoal famoso, artista famoso, eu não quero nem falar artista, porque eu não posso colocar os artistas, né? Pessoas que dominam uma arte nesse pacote. Mas vamos colocar aí famosos, né? A fama tomou conta, né? A maioria deles, você não vai escutar eles falarem que se arrependem. A não ser quem se converte. Mas você escuta eles falarem das besteiras que já fizeram na vida e fala assim, quer saber? Não me arrependo. Eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Normalmente o discurso é esse. Não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Cara, coraçãozinho orgulhoso, duro, prepotente, se acha. Difícil achar um que fala assim, não, eu fiz muita coisa errada na minha vida, na minha carreira e me arrependo. Se eu pudesse voltar, eu não faria. Hoje eu tomaria outra atitude. O repórter pergunta assim, o entrevistador, vem cá, você mudaria alguma coisa que você fez? Não, fiz muita coisa, mas não eu sustentaria. Né? Então Deus deixa andar na teimosia do coração, anda na teimosia, siga seus próprios conselhos. Então Deus não está lá com o raio, ainda não, com o raio lá. Eu sempre brinco, né? E digo que eu não serviria jamais para ser Deus, porque eu já teria mandado raio com força, nossa, para mostrar que a gente aqui é terrível. Se tem algo bom na gente é Deus, só. Porque tirou Deus, acabou. Acabou. Não se iluda não com o meu sorriso não. Se iluda com o meu sorriso não. Aqui não tem nada de bom. Bom aqui é Deus. O Espírito Santo sai e acabou. E às vezes até com o Espírito Santo a gente dá uma reprimida no Espírito Santo e a gente quer ficar com raiva. O Espírito Santo grita lá dentro, rapaz, olha, meu filho, olha, e a gente está falando, peraí, Espírito Santo. Sim, senhor, peraí. Mas não se ilude com o meu sorriso, não. Vamos em frente. Então agora nós vamos falar sobre o lamento de Deus, versículo 13, que diz assim, ó. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Que lamento, hein? Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Aí você vê aqui o lamento de Deus e você vê aqui o desejo que ele tem para o ser humano. É como assim, Deus reserva coisas para aqueles que são fiéis. Ele reserva, ele prepara, Deus tem planos. Mas no momento que você não aceita os planos de Deus, você rejeita, então você não pode reclamar da vida que você vai ter. Você não pode reclamar da vida que você vai ter. E outra coisa, hein? Não dá para servir Deus por causa dos benefícios e continuar servindo o diabo. Entende? Não dá para você, eu quero Deus e quer servir a Deus, mas você também continua servindo o oposto. Não tem coerência, não tem sentido. O próprio Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como servir dois, gente. Não há, isso é desequilíbrio. Então as pessoas desequilibram sua vida ou suas vidas e aí quer colocar na conta, fui lá, não funcionou, fiz isso, não adiantou. Não adiantou não. Você não fez porque você fez. Fez com outro interesse. Então ele diz, se o meu povo me escutasse. Se o meu povo me escutasse. Começa por ouvir. Aí ele diz, se Israel andasse nos meus caminhos. As pessoas, elas têm uma sensação de que se elas ouvirem Deus e andar no caminho de Deus, parece que elas não estão sendo elas. Como eu já escutei isso. Não quero que ninguém fique dizendo o que eu tenho que fazer. Eu sou dono da minha vida, meu corpo, minhas regras. Se eu quiser fumar maconha, eu fumo maconha. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser
Enfim. As pessoas são assim. Elas têm a sensação de que se alguém fala para elas não fazê-lo, que elas estão sendo reprimidas e que elas, sabe, estão perdendo, estão cerceando o direito delas. Gente, dar um conselho, porque aqui Deus está falando de conselhos. Dar um conselho não é cercear. Privar a pessoa, tirar o direito dela, não. Olha, eu oriento você a não fazer isso. Se você faz isso, você vai ter consequências ruins. E eu não estou falando que vai ter consequências ruins porque eu desejo. É porque isso é fato. Já tem históricos. Já tem exemplos, maus exemplos aí. Né? E repito, querem liberar as drogas, estão se fazendo um movimento pesado. Aliás, até professores de faculdade estão entrando nessa. Porque são dependentes de drogas. Dependentes não gostam da droga, né? E aí eles estão fazendo movimentos dentro de faculdades. É só você se antenar. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, elas querem, se você quer... Agora, se você dá um conselho, não é bom, fala para mim aí qual é a pessoa que, vítima ou não, do problema do vício das drogas, que é feliz. Como é que fica a família? Fala aí de uma mãe que tem um filho internado em clínica, de toxicodependentes. A gente já fez muito trabalho dentro desses lugares, de toxicodependentes. Fiz muito trabalho, muitos anos aí em cadeias. E a gente lida lá com pessoas que estão lá dentro, lá da cadeia, sofrendo, e a família sofrendo pro lado de fora. Onde que teve sucesso? Mas não, você aconselhar, você está reprimindo. Você está reprimindo. Então, não estou querendo ser repetitivo, mas é um assunto atual. É um assunto atual. As pessoas lutando para se largar. Nós temos atores, atrizes, que tiveram problemas seríssimos com drogas. Tiveram problemas seríssimos com drogas. Aí eu vi uma pessoa, dentro de uma ignorância, falando o seguinte, mas aí o álcool, escute bem, o álcool também ele é liberado e não deixa de ser droga. Eu falei, pois é, e aí me conta uma pessoa que tem um problema do alcoolismo que tem sucesso, embora seja liberado, vamos dizer assim, e me conta alguém que tem um problema do alcoolismo, que faz sucesso no casamento, que faz sucesso na educação dos filhos, que faz sucesso na vida profissional, que faz sucesso na sociedade porque ele é um alcoólatra. Fala pra mim. E a junção do álcool com a direção, que as pessoas insistem, vão para os bares, vão para os restaurantes, enchem a cara e depois pega carro. Fala para mim quando que não tem uma tragédia. Então, nós não louvamos também esse problema. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu entrei nesse assunto? Porque nós temos que atualizar. Aonde que essa passagem está inserida na minha vida hoje? Aonde que esse texto aqui, o que isso tem a ver? Por isso que eles gostam de dizer assim, a Bíblia é uma coisa lá naquele tempo, Salmo 81, naquele tempo. Sim, querido, mas é muito atual. A palavra de Deus, ela é atual. Como eu disse, você tem que aprender a estudar a palavra de Deus, ser humilde para não ficar lendo o textinho que você gosta e estudar a palavra de Deus, você descobrir que existem mensagens que elas são atemporais para todas as épocas. Existem mensagens temporais? Existem, aliás. Mas existem textos. Por exemplo, vou citar um aqui. Quando Paulo fala que a mulher não pode falar dentro da igreja, a mulher fique calada, isso é atemporal. Desculpe, isso é temporal. Eu posso fazer um estudo depois para explicar para você os problemas da igreja de Corinto. Por que Paulo falou aquilo naquele tempo, naquela época, para aquele povo ali, para aquela cultura. Porque ele tinha Priscila, ele tinha tantas outras discípulas que faziam e ensinavam as pessoas. Então não tem sentido, mas eles usam isso para dizer que a Bíblia é machista, que Paulo era machista, onde já se viu, a mulher tem que ficar calada, entende? As pessoas não sabem discernir o texto, não estudam a Bíblia. Eu posso encher a boca, não com orgulho, mas para poder falar para você que a Bíblia nós estudamos. Estudamos a Bíblia. E temos que estudar sempre.
para saber dividir o que é texto temporal e o que é atemporal. Esse salmo é maravilhoso, que nós estamos estudando. Maravilhoso. E olha o lamento de Deus. Ah, se o meu povo me escutasse. Eu pergunto para você, foi só naquela época ou hoje Deus olha para a humanidade e diz a mesma coisa? Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel, se o meu povo andasse, se os cristãos, que nessa época aqui não tinha cristãos, eram os israelitas, eram os hebreus. Mas vamos lá, se os cristãos, falando de hoje, andassem nos meus caminhos. Querido, você frequentar o lugar que você vai e você cumprir formalidades e normas e regras lá da sua instituição não determina que você anda com Deus, que você anda no caminho dele, você anda no caminho dos preceitos da sua instituição. Isso não determina. Tem muita gente aí que muitas vezes não vai à instituição, mas anda mais com Deus do que gente que cumpre formalidade. É mentira? Fala aí, escreve aí se eu estou mentindo. Escreve aí. Deus é muito da essência, meu amigo. Muito da essência. Como eu falava e sempre falo, né? Se liga no movimento. Então vamos lá. Se meu povo me escutasse, se Israel, se os cristãos, se as pessoas andassem nos meus caminhos, qual era a consequência? O que aconteceria? Eu de pronto, Deus falando, eu de pronto. O que é de pronto? Rápido. Na hora, eu de pronto lhe abateria o inimigo. E deitaria a mão contra os seus adversários. Então, esse espírito de vingança, de você ficar, como é que fala o nome? Rancoroso, magoado, ofendido, não precisa. Se tem alguém que está se levantando contra você, quer te prejudicar, se você anda no caminho de Deus, existe um Deus que já vai deitar a mão contra isso. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Isso é confiança. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é isso. Não tem que ficar revidando, não tem que ficar, sabe, amargurado, angustiado, rancoroso, vingativo. Tem um Deus que vai tomar partido. Ok? Isso contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor, lhe submeteriam, isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Ele não está falando que você tem que fazer uma campanha, que você tem que pegar um envelope, que você tem que dar dinheiro. Ele está falando que o fato de você dar ouvidos a ele e andar nos caminhos dele, seguindo os preceitos dele, isso tudo já vai acontecer. Você vai ter a proteção, tem que ficar paranoico. Eu sustentaria com o trigo mais fino. Claro, o Israel andava pelo deserto, então Deus tinha que sustentar com o trigo das suas lavouras, das suas plantações, quando eles estavam acampados. O saciaria com o mel que escorre da rocha. Você não pode imaginar que o mel era só de abelha, né? As pessoas pensam logo no mel da abelha. Existe o mel das tâmaras, né? As tamareiras eram árvores, são árvores que elas têm muita resistência no deserto. E as tamareiras dão a tâmara, que é muito doce, e eles faziam o mel da tamareira, né? Então o mel que escorre da rocha. Então assim, Deus sempre provê, traz provisão aos seus filhos, né? Mas você não tem que servir só por causa disso. Você tem que servir por quem Ele é, pelo amor que Ele tem, porque Ele fez com o seu Filho, enviando para que todo aquele que nele cresce, por tudo que Cristo fez. É esse tipo de consideração que a gente tem que ter. Tá certo? Então, esse é o texto que nós estudamos aqui. Fizemos em 3 partes, né? O Salmo 81, acho que foi em 4 partes, não me lembro agora. Mas é isso. Falamos sobre isso e que você possa meditar com carinho, sempre que você for ler o Salmo 81, a partir do versículo 8 ali, que você possa trazer para a sua vida isso. Será que eu estou ouvindo a Deus? Será que eu estou endurecendo meu coração? Será que eu estou seguindo os conselhos dos outros mais do que o conselho de Deus? Você vê que a luta de Deus para as pessoas ouvirem o conselho dele sempre foi, né? Lá no Salmo 1 já falava, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aí a pessoa ouve o conselho dos ímpios, cria os dela e segue o dos outros, segue os dela, mas não segue o de Deus. Aí quer arrebentar, aí quer dizer que, olha, minha vida tem que mudar e não está mudando.
Aí ela vai ali, recebe uma oração, pede lá uma intercessão, lê lá uns versículos e acha que a vida tem que mudar por causa disso. Pô, se aprofunda. Deus é bom, a gente que não presta. Tá certo? Bom, nós vamos encerrando esse estudo por aqui. Espero ter ajudado você. Se te ajudou, coloca aí, faz os seus comentários, tá certo? Fique à vontade aqui no canal. Dê o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Né? Se inscreve no canal, vamos tornar esse canal forte, mais forte, para a gente poder ter relevância e chegar ao máximo de pessoas possível aí. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até os próximos vídeos.